Não existe uma outra forma, assim, que a gente possa se estabelecer sem estar, né, sem viver na intimidade com Deus. Então, onde a minha adoração começa? A minha adoração começa no íntimo com o Senhor. E lá em Mateus 6,6, se puderem colocar aí para a gente ler junto, seria legal. Tá na Nova Bíblia Viva. Diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Eu estava pensando sobre isso e eu acho que depois do banheiro, o quarto é o lugar mais privado que você tem, né? Assim, eu acho que depois do banheiro é esse lugar. Porque no quarto, você não tem protocolo social para atender, você está relaxado, você se veste do jeito que você quiser, você vê o que você quiser, você está livre de qualquer coisa. É um lugar para você, você não precisa fingir a respeito de nada. No seu quarto, você é quem você é naturalmente, sem precisar fingir nada, né? E é justamente nesse lugar de vulnerabilidade, digamos assim, que nós falamos com o Senhor, onde não tem reservas, você não precisa fingir nada. É nesse lugar que nós falamos com Deus, é nesse lugar que nós somos mudados, né? Justamente quando ninguém está vendo. E por que isso é importante, né? Por que estar no lugar de intimidade com Deus, viver em intimidade com o Senhor, tem importância? Primeiro, se no seu particular, quando ninguém está vendo você se importa em agradar a Deus quando ninguém está vendo? Você se submete ao Senhor, seus pensamentos, desejos, suas vontades, quando ninguém está te observando? Tudo começa no seu interior. Porque se não passar por aí, se o Senhor não for o Senhor da tua vida, da tua vontade, dos seus desejos, dos teus pensamentos, então a coisa começa a ficar bem hipócrita, vamos falar a verdade. Você está vivendo uma vida dupla. Porque você diz que é uma coisa, mas não vive verdadeiramente aquilo que você diz. Né? E acaba que o que eu faço em público digamos assim, o que eu faço em público, ele tem que nascer desse relacionamento com o Senhor. Não tem outra maneira. Porque você vai falar, você vai expressar aquilo que você é no seu íntimo, né? E se não for assim, se o Senhor não falar com você, se você não tiver tempo com Deus, se você não estiver habituado a estar na presença do Senhor, provavelmente tudo que você vier a fazer pode te levar a um grande engano, a orgulho, e você pode até poder ser enganado achando que fazendo algo para o Senhor é a mesma coisa que ter relacionamento com Ele. Não é a mesma coisa, né? Em Isaías diz assim, Isaías 29, versículo 13, vamos ler juntos? O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É muito claro, né? Não adianta, o Senhor vê tudo, não dá para esconder. E a respeito disso, né, do lugar secreto ser o lugar onde a gente se desnuda para o Senhor, é sincero com Ele, e como é importante isso ser uma prática nas nossas vidas, que eu gostaria de trazer um exemplo na Bíblia de como é necessário ter o Senhor, andar em intimidade com Deus. A Bíblia, aquelas pessoas, desde o Gênesis até o Apocalipse, elas não são personagens, tá? Elas são pessoas de verdade, o que elas viveram foi verdadeiro. E tudo que está ali, exemplos bons e ruins, é para nossa edificação, é para a gente tomar como exemplo para nossas vidas. Uma delas é Sansão. Eu acho que talvez a maioria que já tenha escutado falar de Sansão não é o Golias, tá bom? Não é porque os dois eram grandes, fortes. Não sei porque o pessoal geralmente faz essa diferença, essa junção aí. Não é a mesma pessoa, tá?
Sansão era um juiz em Israel antes de o Senhor levantar os reis. Sansão foi um juiz em Israel por 20 anos. É muito especial até essa história de Sansão, porque a mãe dele não, resumidamente, né, a mãe dele não podia ter filhos. E aí um dia, um anjo do Senhor com A maiúsculo, que quando era antes de ele ser encarnado, era como se o Senhor se revelava, né, em algumas ocasiões aí na antiga aliança. Mas isso aí ele não deixava claro que ele era Jesus. Aconteceu isso algumas vezes na antiga aliança. E uma dessas situações foi justamente ele anunciando para a mãe de Sansão que ela iria ficar grávida. E que ele tinha uma missão, ele seria um nazireu, ele seria consagrado ao Senhor, ele tinha um propósito, ele não podia... Ele era consagrado desde o ventre, para libertar o povo de Israel dos filisteus, que era um povo inimigo de Israel, que oprimia Israel. E ele não poderia tomar bebida forte, nada do vinho, tudo que era impuro ele tinha que se abster. Era um voto mesmo, entendeu? A mãe dele, grávida dele, teria que cumprir isso. E seguiria com ele, beleza. E ele nunca poderia raspar o cabelo. Esse era o voto. E aí ele cresceu, e foi muito... E o Senhor, ele dava para Sansão uma força absurda. Ele matava 1000 pessoas, assim. Ele se apossava, o Espírito Santo se apossava dele, dava uma força sobrenatural. Só que tinha um porém. Sansão, infelizmente, ele não conseguia. Sansão, ele namorava o pecado. Tudo aquilo que desagradava o Senhor, ele passava por perto. Como assim, Nairo? Por exemplo, ele teimou que queria casar com uma filisteia, que era justamente o povo que era para ele derrotar. Ele foi lá, se apaixonou e fez os pais dele marcarem um casamento. Ele não podia tocar em animal morto. Ele tirou de um animal morto que anteriormente ele tinha matado um favo de mel, assim. E ainda deu para os pais dele comerem, e eles não sabiam. Isso daí era totalmente contra as leis de Deus. Ele fez várias coisas que iam contra o voto que ele deveria seguir. Mas até então, ele continuava tendo aquela força. Ele continuava derrotando os filisteus. Não deu certo esse casamento. Porque essa história de Sansão, ele está lá em Juízes 3, 13, 14, 15 e 16. Vai lá. Parece até uma história que foi feita assim, novela mexicana, sabe? É eita atrás de eita. Porque não tem como uma pessoa que foi consagrada ao Senhor errar tanto, mas Sansão prova que é possível, cara. Que o seu chamado precisa estar acompanhado de intimidade com Deus, senão você se perde. Aconteceu, então, não se casou, aconteceu tudo isso, passou o tempo, ele dormiu com uma prostituta também do povo inimigo, errou mais uma vez, e por fim, se apaixonou por também uma mulher do povo inimigo, Dalila, que é onde a gente conhece. E é aí que, infelizmente, é o começo do fim para ele, assim. Por quê? Porque os filisteus fizeram com que ela fizesse ele falar qual era o pecado, a fragilidade, de onde que vinha a força de Sansão, né? Porque ele subjugava os filisteus. E aí, ela insistiu uma vez. E aí, Sansão, me fala como é que de onde que vem a tua força? Aí Sansão ficava brincando com ela. Não, se eu for amarrado com cordas de couro de animal, eu ficarei que nem um homem qualquer. Aí ela fazia isso. Aí ela chegava, Sansão, os filisteus estão vindo. Aí ele pegava e quebrava tudo aquilo, era normal. Mentia, brincava com ela. Pô, acho que umas 2 ou 3 vezes ele fez a mesma coisa. Só que teve um momento em que ela insistiu tanto nisso, que a palavra diz que isso deixou a alma de Sansão assim, angustiada. Eu acho que é o que a gente pode entender meio como uma espécie de relacionamento abusivo. Ela insistiu tanto naquilo que Sansão cedeu. E aí ele finalmente falou, eu não posso raspar o meu cabelo, porque eu tenho voto de nazireu. A minha força é Deus que me dá, no caso, né?
Nós sabíamos, era o voto dele. Fui escolhido para libertar o meu povo e tudo mais. Aí ela percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade. E aí ela fez Sansão dormir nos seus joelhos. Sansão dormiu e ela só passou a navalha. E aí o que aconteceu? Ela de novo, Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão se levantou e pensou, vou fazer que nem das outras vezes. Mas aí a palavra é muito certa quando ela fala assim, mas Sansão não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. E aí, o que aconteceu? Ele é preso. Eles furaram os olhos de Sansão, levaram ele para a prisão para moer lá um negócio. Teve um dia, já chegando no fim da história de Sansão, um dia, eles estavam comemorando lá diante lá pro Deus deles, Dagon, que eles tinham conseguido finalmente vencer Sansão e mandaram chamar ele lá para fazer chacota e tudo mais. E aí colocaram ele entre duas pilastras que sustentavam o templo. E tinha muitas pessoas lá. Só no teto daquele templo tinha para mais de 3.000 pessoas. E aí Sansão faz seu último apelo ao Senhor, né? Senhor, pela uma última vez, me dê a força que eu preciso para vingar os meus olhos furados. E aí ele se abraça com aquelas duas pilastras e leva todo mundo para a morte, ele e todo mundo. E na morte dele, ele matou mais filisteus quando ele foi em vida. Resumidamente é isso, né? Eu convido todo mundo a ler, que é importante. E pelo que vocês podem perceber, a questão do cabelo dele era só uma anunciação, né? Foi o próprio Senhor que anunciou que ele viria, que ele teria uma missão a cumprir, mas não adiantou de nada. Porque ele se confiou, teve um momento da vida ali que provavelmente ele se confiou pensando, isso aqui é meu, essa força é minha, mas não era dele, era o Senhor que dava para ele. Ele tinha o reconhecimento do povo, ele era conhecido no meio do povo, mas nada daquilo via dele, aquilo era o Senhor que dava para ele. E tudo, né, como eu falei, tudo que ele tinha era dado para o Senhor, não tinha nada a ver com o cabelo dele, aqui era uma expressão da consagração, do chamado dele. E, no mínimo, quando a gente olha a história dele, no mínimo, faltou uma coisa: sabedoria. Cara, a palavra de Deus é muito certa, que ela diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se ele tivesse pelo menos temor no Senhor, todas as vezes que ele chegava a fazer uma coisa errada, ele se enrabixava por uma mulher que não era para ele estar junto. Tantas e tantas oportunidades que ele pudesse dizer para Dalila, olha, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou brincando com perigo. Não, dá um perdido nada não, Dalila, que estão me chamando bem ali, ó. Vamos embora, vai embora. Entendeu? José fez isso do Egito. Quando a situação ficou crítica para ele, ele fugiu. Ele preferiu fugir do que pecar, mas Sansão não teve essa reflexão dos atos dele. Porque ele achava que aquilo tudo era dele. Não, não era. O seu chamado, o que ele fazia, não era expressão de seu relacionamento com Deus. E a gente pode perceber também na história dele que ele era guiado pelas vontades dele, né? E em nenhum momento ele buscava arrependimento. Davi, ele pecou, grosseiramente falando, mas ele buscou arrependimento em Deus. E Deus exaltou o nome de Davi. O Senhor Jesus veio da linhagem dele. Mas é isso, ele buscou arrependimento. E por isso a gente vê que tudo isso poderia não acontecer se ele tivesse tempo com o Senhor. Tempo com Deus, cara, no particular. Poderia ter livrado ele de um fim desse. Ele poderia ter tido mais sabedoria, né? E tempo com o Senhor, cara, é muito importante. Porque, além de te dar livramento, é um momento que você abre o coração, como a gente mesmo está falando aqui. Tudo acontece nesse lugar. O quanto você se dedica ao Senhor, tem interesse de estar com Ele.
nesse lugar também acontece a cura para a sua alma, para o seu coração, né? Não sei se alguns de vocês, né, já passaram por alguma sessão de terapia. Eu já me submeti uma vez. Prestem atenção, eu me submeti. Porque eu reconheci que eu precisava de ajuda. Perceba que algumas coisas nesse ponto, elas parecem muito com esse momento com o Senhor. A gente não vai porque eu me sinto forte, eu me sinto perfeito. Não, cara. A gente precisa estar na presença do Senhor porque eu sei que sem Ele não consigo fazer nada. Eu me perco muito facilmente, é muito fácil se perder. É só abrir teu Instagram aí, começa aí a comparação. Se tu não sabe quem tu vai te perder se comparando com os outros. Na presença do Senhor, nós temos a nossa identidade reafirmada todos os dias. E você não vai ter que ficar com medo ou ficar pensando quem você é, ficar se comparando. E até mesmo numa sessão de terapia, ela acontece ali num lugar privado. Num lugar particular. O psicólogo ele não vai abrir a porta e tu senta lá e tu vai contar a tua vida de porta aberta. Não. Tem um lugar específico para aquilo. Tem uma pessoa que vai te ajudar a achar uma solução. Vai te trazer uma, digamos assim, vai te fazer te enxergar melhor, uma clareza melhor de você mesmo. O momento com o Senhor, ele também é assim. Ele traz... O Senhor Jesus, ele mostra quem realmente nós somos e que precisamos dele. E eu fiquei pensando assim, que foi muito bom. Às vezes não é fácil passar por um processo desse, mas realmente te faz conhecer. E eu me lembro que uma vez, na faculdade, tinha uma professora minha, do Eric também, né, que a gente fez graduação juntos, a gente estava na faculdade, uma professora nossa chamou um autor, né, um psicólogo muito conhecido na área, de uma das abordagens, ela tinha esse link, levou ele lá para a faculdade. Todo mundo queria ver, né, porque a gente estudava pelo livro que ele escrevia. E a gente conseguiu. Sala lotada. E quando o homem falava, cara, era incrível. O nome dele é Paulo Knapp. E ele falava, ele explicava os conceitos, os exemplos, os casos que ele encontrava e como ele aplicava. O cara realmente dominava aquilo. Era muito bom. A voz dele era terapêutica, mano. Só ele explicando pra gente. E foi incrível aquela oportunidade. E quando a gente saiu, né, eu fiquei pensando assim, meu Deus. Cara, como é que deve ser uma sessão de terapia com esse homem? Eu acho que eu só precisava de uma, eu acho que eu já saí com a minha vida resolvida de lá. Deve ser caro no mundo isso aí, uma sessão de terapia com ele. Porque ele era muito bom, dava pra ver isso. Só no fato como ele explicava. Aí isso me fez pensar, queridos, que o melhor psicólogo que existe é Jesus. Porque o que acontece? O Senhor mesmo te formou. Ele mesmo teceu você no ventre da tua mãe. Como o Senhor não poderia saber te ajudar nas tuas necessidades? Mas aí, você dá os ouvidos, dá a devida atenção, você vai lá pro secreto, pro particular com o Senhor, né? Lá em Salmo 139 diz exatamente isso, 139, versículo 13. O Senhor criou todas as partes do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ele sabe tudo o que se passa no seu coração. Ele sabe todos os seus medos, sabe todas as suas dificuldades, ele sabe tudo que passa nos seus pensamentos, os seus desejos, ele vai saber de todas essas coisas. Lá em 10 versículos depois desse mesmo salmo, ele diz assim: examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração, ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova, tome conhecimento de tudo, veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Enquanto eu estava lá pensando, né, poxa vida, queria ter oportunidade de passar por uma sessão de terapia. Vejam bem, o Senhor dos Senhores, ele atende em domicílio, ele não vai te pedir nada e ele está a uma oração de distância de você.
Não tem segredo. O melhor dos melhores, aquele que te constituiu, está realmente disposto, né? E tem até uma música que eu acho muito legal, que é da banda Resgate, que ele fala, a música é A Terapia. É muito bacana, cara. E o refrão deles que eles cantam bem assim: quero me entregar na tua terapia, no teu reino enlouquecer. Uma amostra grátis já me bastaria. Vou pra essa consulta sem meu relógio, mas conto as horas pra te encontrar. É verdade. Esse lugar é a intimidade com o Senhor. Não tem outra maneira. E o Senhor, Ele realmente fala com você, né? E o mais importante que aqui, por que eu preciso frequentar? Eu não gosto muito dessa palavra, frequentar, porque parece assim que você chega e vai embora, né? Mas eu acho que a palavra certa aí é construir uma familiaridade com a presença do Senhor. Você construir a sua intimidade com o Senhor. Por que isso é importante, cara? Primeiro, e por último, né, ponto assim, da importância. Cara, as dificuldades vão vir, mano, para todo mundo. Tá na Bíblia, o Senhor Jesus falou isso, lá em João 16:33, né? Eu falo tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. A gente sabe disso. Vocês com certeza já sabem. Preocupação, estudo, coisas para fazer, cursos para fazer e tudo mais. O Senhor sabe o coração de vocês, sabe os sonhos de vocês. E não é fácil, né? Não é fácil, nada disso é fácil. E eu fico pensando assim, no tempo que a coisa pegar mesmo, para onde você vai correr? Você vai correr para pessoas, para dinheiro, para influência? Não, mano, olha os recursos eternos que o Senhor nos deu, a oração, cara. A presença de Deus tem que ser a primeira coisa para onde você vai correr. Cara, o pai do meu irmão, nosso pai, ele passou por uma Covid severa. Ele foi internado, ficou entubado. Os irmãos sabem aqui. E por um tempo, cara, todos os dias a gente se reunia como família para clamar pela vida do meu pai. Você pensa assim, nossa, do nada passou assim na ideia, poxa, vamos lá, vamos se reunir, vamos orar. Não, mano, isso aqui nós sabemos para onde correr. Foi construído algo desde muito tempo. Se você não constrói isso, lá na frente você vai sentir muita falta, cara. Isso vai fazer muita falta. E isso abre caminho também. O Senhor tira dificuldades da sua vida, mostra o caminho, te dá clareza do que você vai precisar, do que Ele vai fazer através da sua vida. Você não vai ficar ansioso, apesar das coisas irem, talvez não como você desejasse. Você não vai ficar de um lado para outro que nem uma barata tonta. Você vai ter paz, cara, no meio da situação. Amém? Hebreus 4,16 diz assim: portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçam lá para receber a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempo oportuno. Então, para finalizar, não quero me demorar, eu coloque por tudo isso que eu falei para vocês, isso realmente depende de toda a nossa vida, cara. Isso depende de tudo que nós somos. Saber se deleitar na presença do Senhor. Todos os dias. Faça uma escolha. Salmo 34, versículo 8 diz: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Eu estava conversando com meu pai, né, alguns dias atrás, e ele falou assim, às vezes eu tenho um ideal de quanto tempo eu gostaria de passar com Deus, mas às vezes eu não consigo. Então eu vou fazer o mínimo, pelo menos o mínimo eu vou fazer. Cara, se você tem um ideal e não consegue alcançar, faça o mínimo, cara. Por exemplo, a igreja disponibilizou uma leitura diária da Bíblia. Ah, Naira, eu estou atrasado. Não importa, coloca aí, lê aí todo dia 3 capítulos da Bíblia. É o mínimo que você pode fazer.
Lendo a palavra, você vai entender, você vai naturalmente ser estimulado a orar, naturalmente a se olhar naquela palavra e se examinar. Faça o mínimo, busque o mínimo e o Senhor vai trazer o crescimento para você. É isso que diz a palavra, né? Às vezes, por exemplo, não sei orar, né? Ler a palavra ajuda também nisso, porque você vai saber o que orar. As promessas estão lá. Mas se algo que eu posso dizer assim, para te ajudar, leia os salmos. Os salmos são orações. Vá lá, leia, busque no Senhor, ore aquela palavra e você vai ser inspirado pelo Espírito Santo e você vai começar a fluir de Deus na sua intimidade. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Com isso em mente, com essa reflexão, que do Senhor não se pode esconder. Então, volte-se para o Senhor, abra o seu coração para o Senhor, reflita realmente sobre isso, como está a sua vida com Ele, o quanto do seu tempo você tem dedicado ao Senhor, o quanto você tem sido verdadeiro diante de Deus, porque as pessoas passam, o Senhor é eterno. Amém? Busque realmente ser verdadeiro diante de Deus e o Senhor vai te dar o crescimento que você precisa. Querido, abra o seu coração para Jesus. Não sou eu que faço alguma mágica aqui. Eu estou falando daquilo que também serve para mim. Porque a vida cristã é assim. Então, se você der ouvidos ao Senhor, como eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Escute a voz de Deus. Leve isso como o maior tesouro para a sua vida. Abra o seu coração para o Senhor. Amém? Não seja negligente. Não faça como Sansão. Não espere dar tudo errado. Faça o certo agora. E o Senhor ele vai trazer ao seu coração tudo aquilo que você precisa. Você vai ser transformado, você vai melhorar, suas limitações vão cair por terra e você vai conseguir viver plenamente todos os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém?